Olá, curtidores e inscritos do canal Psicopata Anônimo. Estamos dando continuidade à nossa série sobre mentes criminosas. O anterior foi sobre Jeffrey Dahmer. Se não assistiu, clique na imagem que está aparecendo agora na tela e vai ser redirecionado. Enfim, este projeto está no começo, então se você apoia, deixe seu like e seu comentário. Aileen Wuornos, nome completo Aileen Carol Wuornos, sexo feminino, data de nascimento 29 de fevereiro de 1956, local de nascimento Michigan, Estados Unidos, número de vítimas mais de 7, motivo sexual, data da morte 9 de outubro de 2002, como morreu executada por injeção letal. História: Aileen Wuornos nasceu com o nome de Aileen Carol Pittman em Rochester, Michigan, em 29 de fevereiro de 1956. Sua infância foi problemática devido em parte a pais adolescentes que estavam há meses separados antes que ela nascesse. Em 1960, sua mãe, Diane Pratt, a abandonou junto com o irmão, Kate, que foram adotados pelos avós Laurie e Britta Wuornos. Seu pai, tirano e psicopata, foi preso em 1969, onde se suicidou. Sua face é marcada de cicatrizes que vêm de comportamentos automutilantes durante a infância. Aos 16 anos, ela teve cicatrizes de queimaduras faciais, enquanto juntamente com Kate estava ateando fogo com fluido de isqueiro. Engravidou do próprio irmão e aos 14 anos foi internada em um centro para mães que entregam seus filhos para adoção. Em 1971, deixou sua casa e começou a exercer a profissão de prostituta, em lugares diversos, e cometendo pequenos delitos. Normalmente utilizava apelidos como Sandra Ketchum, Lee Brahover, Laurie Grody e Kemi Green. Em 1974, foi detida por dirigir bêbada e atirando em um carro. Seu irmão Kate morreu em 1976 de câncer na garganta. Aileen herdou então $10 mil de seu seguro de vida, que rapidamente gastou em luxos e em um carro novo. Casou-se em Miami com Levis Field, mas o matrimônio durou pouco. Em 1981 foi condenada por roubo no estado da Flórida e cumpriu 13 meses de prisão. Outras apreensões ocorreram por uso de cheques sem fundo, roubar uma arma, dirigir sem licença, resistência à autoridade, falsidade de informação, roubo de carro, excesso de velocidade, intimidação e etc. Passou a frequentar ambientes lésbicos e namorou com Tyra Murray, com quem permaneceu por 4 anos, em que se sustentaram com uma renda apertada, conseguida com a prostituição de Aileen e alguns crimes. A cumplicidade de ambas as conduziu para o vandalismo, a violência e o ódio. Um ano depois, a sua conduta ficou absurdamente incontrolável, levando continuamente uma arma na bolsa. Convenceu sua amante que devia vingar-se e começou a matança. Os assassinatos e a descoberta das identidades. Sua primeira vítima foi Richard Nellery, um eletricista de 51 anos. Foi visto pela última vez por colegas de trabalho em 30 de novembro de 1989. Seu carro foi encontrado abandonado em Ormond Beach no dia seguinte, e sua carteira e papéis pessoais estavam espalhados nas proximidades, juntamente com diversos preservativos e meia garrafa de vodka. Em 3 de dezembro, seu corpo totalmente vestido foi encontrado na floresta a noroeste de Daytona Beach, atingido 3 vezes por tiros no peito com uma pistola 22. A polícia, ao procurar o motivo no assassinato, soube que Mallory tinha se divorciado 5 vezes, ganhando a reputação de um grande bebedor, que era muito paranoico e fixado em pornografia de cenas de bar e topless. Outra vítima foi encontrada em 1º de junho de 1990, quando uma vítima nua, John Doe, foi encontrada atingida por 6 tiros com uma calibre 22 e jogado na floresta 40 milhas a norte de Tampa. Em 7 de junho, o corpo foi identificado pelos registros dentários como David Spears, 43 anos, visto pela última vez deixando seu local de trabalho em Sarasota em 19 de maio. Spears tinha planejado visitar sua ex-esposa em Orlando naquela tarde, mas nunca chegou. Ironicamente, seu chefe tinha visto a caminhonete desaparecida do homem morto em 25 de maio, estacionada ao longo da Interstate 75 ao sul de Gainesville, mas ali os indícios perderam-se. Uma terceira vítima, Charles Cascaron, 40 anos, era um trabalhador de rodeio em período parcial em Bonneville, Missouri,
desaparecido desde 31 de maio. Ele desapareceu em algum lugar da Interstate 75, a caminho do encontro com sua noiva em Tampa, e seu corpo nu foi encontrado a cerca de 48 km ao sul do local do assassinato de Spears, em 6 de junho. Carskadon foi atingido 9 vezes com uma arma calibre 22, sugerindo um padrão aos oficiais que ainda resistiam à ideia de um serial killer solto. Em 7 de junho, o carro de Carskadon foi encontrado no distrito de Marion, com uma pistola 45 automática e diversos itens pessoais relacionados como roubados no veículo. Peter Sims, 65 anos, marinheiro mercante que se tornou missionário, foi visto pela última vez em 7 de junho de 1990, quando deixou sua casa em Júpiter, Flórida, para visitar parentes no Arkansas. Science nunca chegou e o boletim de pessoa desaparecida foi registrado na polícia em 22 de junho. Nenhum sinal do homem foi encontrado em 4 de julho, quando seu carro foi acidentado e abandonado em Orange Springs, Flórida. As testemunhas descreveram os ocupantes do veículo como 2 mulheres, uma loura e outra morena, fornecendo à polícia fotos de artistas similares a cada uma delas. A loura foi ferida e sangrava. A polícia levantou uma impressão digital da mão ensanguentada do porta-malas do veículo. Eugene Burris, 50 anos, deixou a fábrica de salsichas de Ocala, onde trabalhava, para fazer seu turno normal de entrega em 30 de julho de 1990. A pessoa desaparecida foi registrado quando ele não retornou às 2 horas do dia seguinte, e seu furgão de entrega foi encontrado 2 horas depois. Em 4 de agosto, seu corpo, totalmente vestido, foi encontrado por uma família que fazia piquenique na Floresta Internacional de Ocala. Burris foi atingido 2 vezes com uma pistola calibre 22 nas costas e no peito. Nas proximidades, a polícia encontrou seus cartões de crédito, recibos comerciais e uma sacola de dinheiro de um banco local, vazia. Dick Humphreys era um chefe de polícia aposentado de 56 anos, depois empregado pelo Departamento de Saúde e Serviços de Reabilitação da Flórida, para investigar reclamações de abuso infantil em Ocala. Sua esposa relatou seu desaparecimento quando não voltou do trabalho para casa na noite de 11 de setembro de 1990, e Humphreys foi encontrado no dia seguinte em uma subdivisão não desenvolvida, atingido 7 vezes com uma pistola calibre 22, com os bolsos de suas calças virados do avesso. Em 19 de setembro, seu carro foi encontrado abandonado e sem as placas de trás de uma agência funerária em Live Oak. Apreendido em 25 de setembro, o carro não foi reconhecido como de Humphreys, até 13 de outubro, o mesmo dia em que seu distintivo e pertences pessoais foram encontrados no distrito de Lake, 112,6 km a sudoeste da cena do assassinato. A 7ª vítima foi Walter Anthony, de 60 anos, um caminhoneiro da ilha de Merritt, que também trabalhava como oficial da reserva da polícia, no distrito de Brevard, encontrado na floresta a noroeste da cidade de Cross, em 19 de novembro de 1990. Ele foi atingido 3 vezes nas costas e uma vez na cabeça por tiros. Antônio estava nu, exceto pelas meias, e suas roupas foram encontradas depois em uma área remota do distrito vizinho de Taylor. Seu carro, enquanto isso, foi encontrado de volta no distrito de Brevard em 24 de novembro. A polícia determinou que o assassino de Antônio roubou um anel de ouro, juntamente com seu distintivo, cacetete, algemas e lanterna. Na época, os jornalistas observaram o padrão óbvio que os detetives estavam relutantes em aceitar, e a pressão da mídia forçou as autoridades a irem a público, com os retratos falados das suspeitas em 30 de novembro de 1990. Durante as 3 semanas seguintes, a polícia recebeu 4 telefonemas identificando as suspeitas. Seus movimentos foram rastreados por meio de recibos de motel, e os detetives souberam que Blahovec também gostava de chamar-se de Laurie Goody e Kami Marsh Green. As comparações das impressões digitais fizeram o restante, designando Blahovec, Grodd e Green como Eileen Warners, colocando-a na cena em que o carro de Peter Sims foi acidentado em julho, mas ainda faltava os oficiais rastrearem as mulheres. Enquanto isso, Kami Green estava ocupada penhorando os itens roubados de suas vítimas e embolsando algum dinheiro extra. Em 6 de dezembro, ela penhorou a câmera e o detector de radar de Richard Mallory em Daytona, movendo-se para Ormond Beach com uma caixa de ferramentas roubada de David Spears. Ela também deixou uma impressão digital do polegar em Ormond Beach, idêntica àquela de Laurie Grodd. No dia seguinte, no distrito de Volusia, Green penhorou a aliança de Walter Anthony, depois identificada pela sua noiva e pelo joalheiro que a ajustou. Prisão e julgamento de Warners. Com fotografias de identificação e uma lista de nomes em mãos, foi uma questão relativamente simples rastrear Eileen Warners, embora seu estilo de vida sem raízes atrasasse a prisão por mais um mês.
Em 9 de janeiro de 1991, ela foi presa em Last Resort, um bar de motoqueiros em Harbor Oaks. Detida pelos mandados pendentes para Laurie Grudd, enquanto a polícia acabava de construir o caso de assassinato. Um dia depois, Tyra Moore foi localizada na casa de sua irmã, na Pensilvânia, onde concordou em auxiliar a polícia. De volta à Flórida, os detetives grampearam uma série de conversas telefônicas entre Moore e Warners, nas quais Tyra pedia a Aileen para confessar pelo bem de Moore e poupá-la da ação penal como cúmplice. Uma conversa levou a polícia a um armazém que Aileen tinha alugado, e a busca revelou as ferramentas roubadas de David Spears, o cacetete tomado de Walter Antônio, outra câmera e um barbeador elétrico pertencentes a Richard Mallory. Em 16 de janeiro de 1991, Warners convocou os detetives e confessou 6 assassinatos, todos supostamente realizados em autodefesa. Ela negou ter matado Peter Sims, cujo corpo ainda estava desaparecido, e da mesma forma desmentiu qualquer ligação ao assassinato de uma vítima, John Doe, atingido mortalmente com uma arma calibre 22 no distrito de Brooks, Geórgia, e encontrado em estado avançado de decomposição em 5 de maio de 1990. Nenhuma acusação foi registrado nesse caso. Atirei neles porque era como uma coisa de autodefesa, disse ela à polícia, porque senti que se não atirasse neles e não os matasse primeiro, se eles sobrevivessem, poderia estar com problemas por tentativa de assassinato. Assim estaria na pior nesse sentido. E se não os matasse, você sabe, claro, quero dizer, tinha de matá-los. Ou é como retaliação também. É como, idiota, você está me machucando. Nas 2 primeiras semanas de sua prisão, Aileen e seu advogado tinham vendido os direitos de filmagem de sua história. Ao mesmo tempo, 3 investigadores principais de seu caso contrataram seu próprio advogado para receber ofertas de Hollywood, encolhendo-se embaraçados quando sua pressa imprópria foi publicamente revelada. Em autodefesa, os oficiais sustentaram que estavam querendo vender sua versão do caso com intenções puras, planejando colocar o dinheiro em um fundo para as vítimas. Um show bizarro e paralelo ao julgamento de assassinato pendente começou no fim de janeiro de 1991, com o aparecimento de Arlene Bray como advogada-chefe de Aileen, uma esposa de rancheiro de 44 anos e renascida como Christian. Bray informou Warners em sua primeira carta à prisão que Jesus me disse para escrever a você. Logo elas estavam tendo conversas diárias ao telefone, às custas de Bray, com Arlene conseguindo entrevistas para Warners e para si própria e tornando-se um ponto fixo em programas ao vivo na televisão, de costa a costa. Nas palavras de Bray, seu relacionamento era um vínculo da alma. Somos como Jonas e Davi da Bíblia. É como se parte de mim estivesse presa na cadeia com ela. Nós sempre soubemos o que a outra está sentindo e pensando. Eu apenas queria ser Houdini. Poderia tirá-la de lá. Se houvesse um jeito, eu o faria. E poderíamos ir ser vagabundas para sempre. Ao invés disso, Bray fez a melhor coisa, legalmente adotando Warners como sua filha. O julgamento de Aileen pelo assassinato de Richard Mallory começou em 13 de janeiro de 1992. 11 dias depois, Warners tomou o banco de testemunhas como a única testemunha de defesa, repetindo sua narração de estupro violento e espancamento nas mãos de Mallory, insistindo que atirou nele mortalmente em autodefesa, usando sua pistola somente após ele ter ameaçado sua vida. Sem nenhuma evidência firme para apoiar sua reivindicação, os jurados rejeitaram a história, deliberando-a meros 90 minutos antes de condenarem Aileen por homicídio doloso em 27 de janeiro. Sou inocente, ela gritou, quando o veredito foi anunciado. Fui estuprada e espero que vocês sejam estuprados, seus sujos da América. O júri a recomendou à morte em 29 de janeiro e no dia seguinte Aileen foi formalmente sentenciada à morte. Em abril, ela admitiu a culpa nos assassinatos Burris, Humphreys e Spears, com uma segunda sentença de morte imposta em 7 de maio de 1992. Na mesma época, Aileen ofereceu-se para mostrar à polícia onde o corpo de Peter Sims estava escondido, perto de Belfort, Carolina do Sul. As autoridades levaram-na para lá, mas nada foi encontrado no local designado. A polícia de Daytona acredita que Warners criou o artifício para tirar umas férias grátis da cadeia. Eles especularam que Sims estaria jogado em um depósito de lixo na Interstate 95, ao norte de Jacksonville, mas seu corpo nunca foi encontrado. O caso Warners teve uma mudança irônica em 10 de novembro de 1992, com as revelações da repórter Michelle Gannon, do Dateline, da NBC. Até aqui, os defensores de Aileen e os promotores da Flórida tinham falhado em desenterrar qualquer registro criminal de Richard Mallory, que substanciaria a reclamação de Aileen de estupro e agressão. Na versão oficial, Mallory era limpo,
mesmo de alguma forma paranoico e exageradamente sexual. Gillen ainda assim não teve dificuldade aparentemente em descobrir que Mallory tinha cumprido 10 anos por estupro violento em outro estado, fatos facilmente obtidos ao colocar seu nome na rede de computadores do FBI. A parte fascinante sobre isso, Gillen disse, aqui está uma mulher que no último ano gritou que não teve julgamento justo, e todos estavam correndo para fazer um filme de TV sobre ela. E de fato, isso tornou-se verdade. O primeiro filme de TV que retratou Eileen foi ao ar em uma rede rival, uma semana após o dia do relatório de Gillen. Mesmo assim, Gillen parou pouco antes de pedir a liberação de Eileen. Era uma mulher doente que terminou com os homens, Gillen disse. Mas não é uma razão para estar a dizer. Ela confessou o assassinato de homens. Não temos de fazer nosso trabalho de casa. Execução. Na prisão, Eileen foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, confessou os 6 assassinatos e enviou uma carta ao tribunal, pedindo para ser condenada à morte. Declarou odiar profundamente a vida humana e que mataria novamente se fosse libertada. Depois de um longo julgamento e um exame psiquiátrico, foi condenada à morte e foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida, em Stark, Estados Unidos. Sua declaração final é um misto de religião e ficção científica. Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a rocha e voltarei, como em Independence Day, com Jesus. 6 de junho, como no filme, na nave mãe e tudo, eu voltarei. A rocha é uma referência bíblica a Jesus. Quando a cortina da Câmara da Morte se abriu às 9h29, Warner ergueu a cabeça e olhou a audiência com expressão de surpresa, antes de fazer sua declaração final. Às 9h30, a injeção foi administrada em seu braço direito. 2 minutos depois, ela parou de se mexer e foi pronunciada morta, às 9h47, aos 46 anos de idade. Sua história serviu como base para o filme Monster no Brasil, Desejo Assassino, em 2003, que rendeu o Oscar de melhor atriz para Charlize Theron, que representou Eileen como a protagonista. Em 2015, foi interpretada pela atriz Lily Rabe no seriado American Horror Story Hotel. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se você gostou desse novo projeto, deixe seu like, vai ajudar muito o canal. E isso vai mostrar se vocês querem mais vídeos do tipo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!